Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, tudo bem? Tudo joinha? É? Tá gostando dos vídeos? É? Deixa um recado lá. Entra no meu Face é William Comenali e dê algumas sugestões, diga o que você está achando, me fala se está repercutindo junto aos seus amigos, seus parentes. Faz um termômetro para mim, tá bom, amado? Para saber como é que está indo aí o assunto, como é que eu estou colocando a matéria. Eu posso dizer para vocês que eu já tenho recebido algumas informações, né? Que a minha maneira de colocar as coisas é uma maneira bem diferente de muitos que estão saindo do sistema, né? Porque muitos colocam as coisas xingando, né? Escarnecendo, esculachando, e as pessoas que estão vendo esse material que estou colocando aí na internet estão gostando, porque é de uma maneira clara, sem xingamento, sem expor ninguém, que não é esse realmente o meu intuito, né? Já falei em vídeos anteriores sobre isso, né? Que quem está esperando eu descer o cacete em alguém, em denominações, está redondamente enganado. Não vou fazer, não é o meu intuito e não vou fazer mesmo, tá bom, amado? Pois bem, nós paramos no vídeo passado, amado, para fazer a introdução sobre adjetivos tríplices, sobre o assunto que nós estamos tratando, não é isso, amado? A Trindade. Muitas pessoas, meus queridos, na tentativa de encontrar textos que apoiem suas ideias, acabam buscando subsídios em trechos que nada têm a ver com o assunto da Trindade. Dentre esses trechos, amados, podemos citar um grupo muito interessante, os dos textos com adjetivos tríplices. Em alguns versos das Escrituras Sagradas, adjetivos relacionados ao Criador são repetidos 3 vezes. E por esta razão, alguns interpretam que cada menção do adjetivo refere-se a uma pessoa da Trindade. Vamos citar 2 exemplos. Isaías capítulo 6, verso 3 diz assim: E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse capítulo 4, verso 8 diz assim: E os 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Na falta de textos que comprovem claramente a Trindade, amados, algumas pessoas bem criativas, né, e perspicazes são capazes de incluir até mesmo Números capítulo 6, versos de 24 a 26, como evidências de que os israelitas reconheciam Deus triuno apenas pelo fato deste texto citar a palavra Senhor 3 vezes. Vamos a esse texto. Números capítulo 6, né, de verso 24 a 26 diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Pois é, amados. Ora, se esses tais textos não provam e nem mesmo servem como evidência de que o nosso Criador é um Deus tríplice. A intenção do autor ao repetir 3 vezes uma palavra é dar ênfase e chamar a atenção do leitor para determinada qualidade. Este recurso, amado, literário é prática relativamente comum entre os autores das Escrituras. Vamos a alguns outros exemplos aí, vamos lá. Jeremias capítulo 22, verso 29 diz assim: Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 21, 27 diz assim, meu amado: Ao revés, ao revés, ao revés, a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. Estariam, porventura, amado, os profetas sugerindo uma tríplice, ou uma trindade de terras, ou de reveses? Logicamente não, né, amado? Mais uma vez, não. A tríplice repetição é apenas um recurso para chamar a atenção para determinado fato ou característica. Uma forma de enfatizar um conceito e nada mais. O livro Gramática Elementar da Língua Hebraica de Hollenberg e Budi ensina que a forma repetida de um adjetivo em hebraico, além de lhe comunicar ênfase, também serve como superlativo absoluto. Desta forma, santo, santo, santo poderia ser entendido como santíssimo. Certo, amado? Vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo.
Famoso verso, né, querido? Famosíssimo, mas como é famoso esse verso? Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, vamos a ele. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amado, este é outro texto que às vezes é usado por defensores da Trindade. Digo às vezes, sabe por quê? Porque o texto, se lido com atenção, mais prejudica a visão trinitariana do que favorece. Afinal de contas, se existe apenas um Criador composto por 3 pessoas divinas, que possuem o mesmo caráter e os mesmos atributos espirituais, por que o Pai é rico em misericórdia, conforme Êxodo capítulo 34, verso 6? O Filho é perdoador, conforme Lucas capítulo 7, verso 48 e 49? Agora, mas a terceira pessoa da Trindade é implacável, ou seja, não tolera pecados contra ela. As 3 pessoas da Trindade não deveriam ter o mesmo caráter? Por que existe essa distinção de pecados contra o Filho do Homem, pecados contra o Espírito Santo, pecados contra o Pai? Vamos tentar entender um pouco mais sobre a questão do pecado imperdoável. Vamos lá. A blasfêmia, amado, contra o Espírito Santo é um dos assuntos que causa mais preocupação dos cristãos. Em geral, costuma-se usar a expressão pecado contra o Espírito Santo. Mas a Escritura fala que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certa vez, amado, ouvi um sermão sobre o pecado contra o Espírito Santo, onde o pregador enfatizava que este era o único pecado para o qual não havia perdão. Confesso que após ouvir este sermão, fiquei incomodado durante várias semanas me perguntando se já teria cometido esse tal pecado, esse tipo de pecado. Orava ao Criador para que abrisse uma exceção e me perdoasse caso eu tivesse cometido o pecado, o tal do pecado imperdoável. Todos os cristãos já ouviram que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, mas poucos sabem o que é na prática a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe, eu já perguntei diversas vezes para as pessoas, através do Face, através do telefone, pessoalmente, através de hangouts. Você sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? Amado, eu já ouvi diversas coisas dentro do conceito do sistema religioso, né? Segundo a explicação tradicional, mas tem a tradicional, o pecado contra o Espírito Santo consiste na resistência à obra do Espírito de nos convencer do pecado. É isso, de uma maneira geral, que eles dizem. Quando o Espírito do Criador atua em nossa consciência, mostrando um pecado e resistimos à voz do Altíssimo, então esta voz tende a diminuir. Não é isso que dizem que é o pecado, contra o Espírito Santo? Resistir à voz do Espírito Santo, Chamamos, amado, popularmente este processo de cauterização da consciência. Ou seja, o pecado se torna algo tão comum que a voz do Criador não mais é ouvida e o pecador não sente mais a necessidade de perdão. Embora este processo seja real, será que o Salvador se referia à cauterização da consciência quando mencionou a blasfêmia contra o Espírito Santo? Para responder a esta questão, amado, vamos analisar o contexto lá em Mateus capítulo 12 e também de Marcos capítulo 3, 2 capítulos que mencionam o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. De acordo com Mateus capítulo 12, de 22 a 32 e Marcos capítulo 3, de 20 a 30, o Messias estava sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Vocês lembram disso, né? O Salvador afirmou que foi através do Espírito do Criador que o demônio foi expulso. Vamos ver? Mateus capítulo 12, verso 28 diz assim: Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas, ao mencionar o mesmo episódio, em vez de utilizar Espírito de Deus, utiliza a expressão dedo de Deus. Lucas capítulo 11, verso 20 diz assim: Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amado, compare esses 2 últimos versos que citei lá, Mateus capítulo 12, 28 e Lucas 11, 20. O Espírito do Criador é simbolicamente o dedo do Criador.
Simples, amado. Está escrito. O dedo do Criador indica a forma como o Criador age. Neste caso, age através do seu espírito. Pneuma. Amado, está simples, está escrito. Só temos que focar nossa mente. Né? Perceba que os evangelistas, ora se referem ao Espírito como Espírito Santo, ora como Espírito do Criador. Né? Ou Espírito de Deus, porque é assim que está escrito. Já vimos que são expressões, amados, equivalentes. Mas a questão principal permanece. O Messias afirmou que os pecados contra o Filho do Homem seriam perdoados, mas aqueles contra o Espírito Santo não seriam perdoados. O que o Salvador quis dizer com isto, amado? O Messias referia-se a si mesmo como o Filho do Homem, ressaltando assim sua humanidade, certo? Outros o reconheciam como o Filho do Criador, uma clara referência da sua messianidade. O Salvador, ao chamar atenção para a sua condição humana, fazia questão de ressaltar que suas obras eram feitas pelo poder do Pai, através do Espírito do Pai que lhe foi concedido. O contexto do episódio que analisamos deixa claro que o pecado imperdoável cometido pelos escribas e fariseus foi a insistente negação da atuação do Espírito do Criador nas obras do seu Filho, nas obras do nosso Salvador. Tal negação, amados, se deu ao considerar as obras do Messias como fruto da atuação e poder do diabo lá, do Beelzebu, lembra? É este o pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é este. Sempre que o Espírito do Pai atuar poderosamente e tal fato for interpretado como uma atuação do diabo, isto constituirá, amado, blasfêmia contra o Espírito do Pai, contra o Espírito Santo. Outros versos podem nos ajudar a confirmar qual é o pecado imperdoável. Deixar de reconhecer as obras do Criador diante das evidências. João capítulo 9, verso 41 diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João capítulo 15, verso 22 e 24 diz assim: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também ouvido tanto a mim quanto a meu Pai. Amados, esses dois versos abrem um horizonte de compreensão dos pecados que podem e que não podem ser perdoados. O pecado imperdoável é testemunhar as obras e evidências do Criador e considerá-lo como algo do demônio. É rejeitar as evidências claras do poder do Criador, considerando-as como obras do inimigo, de Satanás, do diabo, qual é o nome que você quiser dar. Para este pecado não há perdão. Se fosseis cegos, disse o Salvador, não teríeis pecado algum. Isto significa que se através do Messias não houvesse evidências visíveis do poder do Criador, a incredulidade da liderança judaica poderia ser justificável, pois neste caso tratar-se-ia de um pecado apenas contra o Filho do Homem. E o Messias complementa: Porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Há pessoas, amado, que creem sem precisar ver, são bem-aventurados. Há outros que precisam ver para crer. O Criador pode ajudá-los na falta de fé. Há, porém, um terceiro grupo que, mesmo vendo, não crê. Quem são? Os céticos. E, finalmente, há um quarto grupo, aqueles que veem as evidências e obras miraculosas do Criador, não creem e, além disso, atribuem tais obras ao demônio. Esses estão lutando contra o Altíssimo e cometendo o chamado pecado de morte, ou para a morte, pelos quais, segundo o apóstolo João, não digo que rogue. 1 João capítulo 5, verso 16. Ele fala para não interceder. É esta, amado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A célebre oração intercessória do Salvador no Calvário: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mostra que os que lhe repartiam as vestes, lá em Lucas capítulo 23, verso 34, não haviam cometido pecado para a morte, o pecado contra o Espírito Santo. De fato, amados, os romanos não haviam tido a mesma oportunidade de testemunhar as obras do Criador através do Filho do Homem.
Então eles não estavam cometendo pecado nenhum mesmo, escarnecendo. Não foi apresentado. Não foi assim que o nosso Messias disse no verso que nós lemos, né? Herodes, amado, ao julgar o Salvador, desejava ver sinais, mas o Messias não lhe respondeu com palavras. Veja lá em Lucas capítulo 23, verso 8 e 9, o que está escrito. Por isso, o pecado dos soldados romanos foi contra o Filho do Homem, um pecado perdoável que mereceu uma oração intercessória do Salvador. Os romanos não pecaram contra o Espírito Santo, pois não tinham observado as evidências e obras do Salvador realizadas através do Espírito do Criador. Vocês estão entendendo? Que os romanos não viram as evidências que o nosso Messias fez. Então eles estavam pecando somente contra o Filho do Homem. Agora, aquele que você agora já não é mais inocente, aquele que sabe as obras que são do Pai e fica dando como obras do homem ou obras do demônio, ou seja, tirando, blasfemando é colocar no lugar de você. Quando nós trocamos, quando não damos o verdadeiro atributo a quem merece, esse é o pecado do Espírito contra o Espírito do Criador. Referindo-se, amado, aos líderes da religião judaica, o Salvador disse a Pilatos, João capítulo 19, verso 11 diz assim, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Entendeu, amado, por que maior pecado tem? Porque sabia quem era o Messias. Pilatos não sabia. Para Pilatos era só mais um bandido, ou mais um revolucionário, ou mais um agitador, só isso. Era o pecado contra o Filho do Homem que lhe será perdoado. Quando os romanos testemunharam evidências sobrenaturais, não hesitaram em reconhecer que o Messias era o Filho do Criador. Se lembra? Se não, vamos lá. Mateus capítulo 27, verso 54 diz assim, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas pessoas sinceras baseadas na tradição trinitariana, que receberam e que sempre professaram, podem imaginar que aceitar qualquer outro ensino sobre o Espírito Santo seria um pecado imperdoável. Não estaríamos rebaixando o Espírito do Criador se não o considerarmos como uma pessoa divina? Será? A Escritura é clara, amado. A Escritura é muito clara sobre o pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar, amado, as abundantes evidências que temos à nossa disposição, atribuindo tais evidências ao poder do demônio, do diabo, de Satanás, do nome que você quiser dar. Assim como fizeram quem? Os judeus na época do Messias. Só blasfema, amado, contra o Espírito Santo quem resiste contra o poder do Criador revelado em suas palavras e obras e atribui a qualquer outro, ao inimigo. O Criador não leva em conta os tempos de ignorância, Atos capítulo 17, verso 30, mas exige um posicionamento firme daqueles que recebem a luz, e vocês já estão recebendo luz. João capítulo 3, verso 19 diz assim, a condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Blasfemar, amado, contra o Espírito Santo é desprezar as inúmeras evidências das Escrituras sobre sua obra e natureza. É se agarrar a conceitos pré-estabelecidos, desprezando a luz que emana da palavra do Criador. Quem é a palavra do Criador você já aprendeu. É o nosso Messias. É atribuir a obra do Altíssimo ao inimigo. Quem é o inimigo do nosso Criador? Você já sabe, né? O inimigo do nosso Criador são as pessoas que afastam, ou o sistema, ou os líderes que afastam as pessoas do verdadeiro Criador. Lucas, capítulo 12, verso 48 diz assim, daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Fica demonstrado, amado, aqui que o episódio relatado em Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3 sobre o pecado imperdoável é, na verdade, um testemunho contra o trinitarianismo e um alerta contra os que desprezam as evidências da palavra do Criador. Mateus capítulo 11, versos de 20 a 27 diz assim, então começou a censurar as cidades onde tinha realizado a maior parte dos seus milagres por, apesar disso, não terem voltado para Deus.
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se os milagres que fiz nas vossas ruas tivessem sido praticados em Tiro e Sidom, há muito que o seu povo se teria arrependido com vergonha e humildade. Verdadeiramente, Tiro e Sidom estarão melhor do que vocês no dia do juízo. E tu, Cafarnaum, cheia de luxo e vaidade como és, baixarás ao inferno. Porque se os milagres espantosos que operei em ti tivessem tido lugar em Sodoma, ela ainda hoje aqui estaria. Seguramente que Sodoma está melhor do que tu no dia do juízo. E Jesus orou assim: Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou por teres escondido estas coisas àqueles que se julgam muito sábios, e por as revelares aos que são como as criancinhas. Sim, Pai, agradeço porque achaste bem fazer assim. Todas as coisas me foram confiadas pelo meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e só o Filho e aqueles a quem o Filho o revela conhecem o Pai. Trindade no Velho Testamento? Talvez os argumentos mais sofríveis utilizados pelos defensores do trinitarianismo são os que são retirados do Velho Testamento. Um destes argumentos se baseia na interpretação tendenciosa da palavra hebraica Echad, traduzida por único, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Echad, Senhor. A explicação trinitariana para este verso é a seguinte: existem duas palavras em hebraico que significam único, que é Echad e Yashid, que nós devemos pronunciar de uma maneira correta, né? Que Echad seria Errad e Yashid seria Yahid. A diferença entre elas é que Errad significa um entre outros. Isso significa que quando falamos Errad, estamos nos referindo a um único ser, mas existente, ou existem outros. Ou seja, a possibilidade de haver outros é inerente a Errad. Já a palavra Yahid é usada para designar um ser exclusivamente única, ou único. Yahid é um só e ponto final. Portanto, os trinitarianos afirmam que, ao usar a palavra Errad, um entre outros, o autor referiu-se indiretamente às outras pessoas da Trindade. Baseados, amado, nesta diferença e nesta interpretação, os trinitarianos entendem que em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Moisés apresentou um Deus único, mas plural em essência. De fato, o significado da palavra Errad em hebraico é um entre outros, mas o problema está na interpretação particular que é dada para Errad. A interpretação natural, levando-se em conta o contexto, é que o nosso Criador é o único Errad, Senhor entre outros deuses pagãos. A palavra Errad sugere a existência de outros deuses e o próprio verso 14 do mesmo capítulo diz o seguinte, vamos lá, capítulo 6 de Deuteronômio, verso 14 diz assim: Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor. Ora, amado, quem utiliza tal argumento para tentar provar a Trindade, tenta sugerir que o conceito de outros deuses, implícito na palavra Errad, são os outros componentes da Trindade, né? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo, além do Deus Pai, que aparece de forma explícita, né? No entanto, amado, através da análise do contexto de Deuteronômio capítulo 6, fica claro que os outros deuses são os deuses pagãos de Canaã. Convém lembrar que em Ezequiel capítulo 32, verso 24, e Isaías capítulo 51, verso 2, a palavra Errad foi relacionada a Abraão. Vamos lá, Ezequiel capítulo 33, verso 24 diz assim: Abraão era um só, Errad, contudo possuiu esta terra. Ora, se a forma como os trinitarianos interpretam o termo Errad estiver correta, então teremos que concluir que Abraão era um ser plural. Fica claro que não há como usar o verso áureo do monoteísmo judaico, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, como evidência do trinitarianismo católico. Ok, amados? Chegamos então ao fim de mais este vídeo. Está dando para realmente esclarecer muito bem, com muito detalhe, rico em informação. E espero que você tenha gostado de ter chegado até aqui. Tá bom, amado? Então assiste lá, dá um joinha, pede para as pessoas se inscreverem, que isso ajuda a manter o nosso canal.
Tá bom, amado? E tudo isso aqui de graça, e vai ser de graça, isso é óbvio, né, amado? Pode ficar tranquilo. Eu não vou propagar hoje que é de graça e amanhã eu vou começar a cobrar para poder assistir alguma coisa ou ter alguma informação. Tá bom, amado? Aqui é o seguinte, de graça eu recebi, de graça eu dou. Tá bom? Então, até lá.